Ok, próximo texto. Para quem já viu o texto do Kang Yem, que é o que é a psicologia, o próximo texto que eu deixei foi justamente um capítulo do livro The Concept of Mind, o conceito da mente, de um cara que chama Gilbert Ryle, que é um capítulo introdutório chamado O Mito de Descartes. E ele começa o capítulo da seguinte forma: há uma doutrina acerca da natureza e lugar das mentes que tem tanta preponderância entre os especialistas e mesmo leigos que merece ser descrita como a teoria oficial. Muitos filósofos, psicólogos e professores religiosos subscrevem com reservas mínimas as suas principais teses e, embora admitam que existam certas dificuldades teóricas nessa teoria, têm a tendência de pensar que essas podem ser superadas sem fazer sérias modificações na arquitetura da teoria. Eu irei defender aqui que os princípios centrais da doutrina estão errados e entram em conflito com tudo o que sabemos sobre as mentes, quando não estamos especulando acerca delas. Só mais um parágrafo. A doutrina oficial, que vem principalmente de Descartes, é mais ou menos a seguinte: com as duvidosas exceções dos idiotas e das crianças de colo, todo ser humano tem um corpo e uma mente. Alguns prefeririam dizer que todo ser humano é um corpo e uma mente. O seu corpo e sua mente são geralmente reunidos, mas depois da morte, por exemplo, do corpo, a sua mente poderia continuar a existir e a funcionar. Os corpos humanos estão no espaço e estão sujeitos às leis mecânicas que governam todos os outros corpos existentes no espaço. Os processos e estados corporais podem ser verificados por observadores externos. Assim, a vida corporal de um homem é um assunto tão público quanto as vidas de animais e répteis, e até mesmo os cursos das árvores, cristais e planetas. Mas as mentes não, né? Ele diz, as mentes estão no seu espaço privado, cada uma no seu espaço privado, e o acesso que a gente tem a elas é questionável, se é que a gente tem acesso, né? Muito bem. Por que eu trouxe um texto sobre um filósofo super antigo, que é esse tal de Descartes? Veja, não é tão importante que a gente saiba cada detalhe íntimo do processo de construção da teoria cartesiana. O que é importante, a razão pela qual a gente fala de Descartes, é porque ele é o representante de todo um movimento, de toda uma forma de pensamento, uma concepção de sujeito que tomou conta do senso comum desde que a modernidade é a modernidade. É mais um choque explicar isso. Eu sei que, né, no último vídeo eu dei um choque no pessoal falando sobre ciência. É mais um choque falar isso, mas a gente tem certas concepções de sujeito. As nossas concepções de sujeito, elas não vêm das ciências, elas vêm da convivência, elas vêm da experiência do cotidiano. As nossas concepções, elas são de senso comum, elas são automáticas e elas são invisíveis. Tipo, por exemplo, você já reparou que as pessoas não têm vergonha de falar sobre o seu conhecimento psicológico? Se você perguntar para elas assim, como é que funciona a rotação dos planetas, ou qual que é a relação da velocidade da luz com a relatividade restrita ou alguma coisa assim, elas vão falar, tá, já esqueci disso aí, cara, eu fiz no vestibular e agora já não lembro mais. Mas se você perguntar para elas assim, o que causa tristeza, ou como é que a gente faz para ter mais disciplina, ou como é que é a autoestima daquela pessoa, ou essas coisas, as pessoas entendem imediatamente do que você está falando e já respondem rapidamente. Por que é assim? É assim porque cada um tem uma experiência espontânea de ser quem é e de perceber os seus próprios estados internos. Entende? A gente tem uma certa concepção que a gente inventa assim ao longo de viver uma vida. Tanto que a gente tem inclusive sistemas de crença sobre a gente mesmo e como a gente funciona. Tipo, por exemplo, assim, se eu me der uma horinha de descanso entre sessões de estudo, talvez eu funcione melhor. Ou, eu estou muito indisciplinado, eu preciso de tal coisa. A gente tem todo um esquema
um esquema estrutural de como que a gente funciona. E olha só que interessante, não só a gente tem esse esquema para a gente mesmo, mas a gente também estende esse esquema para os outros. Imagina que os outros devam ser muito parecidos com a gente. Esse conhecimento, que é do senso comum, que é espontâneo, ele marca a nossa vida, ele é íntimo, ele é importante para a gente, porque ele tem a ver com as nossas maiores vitórias, as nossas maiores derrotas. Ele tem a ver com as razões pelas quais a gente fez coisas das quais a gente se arrepende. Ele tem a ver com, enfim, um monte de coisa que é sofrida e importante para a gente. Então a gente não abdica desse conhecimento de senso comum sobre a gente mesmo e sobre os outros tão facilmente quanto a gente abdica de conhecimentos sobre como que os planetas funcionam ou o que faz com que a luz entre no seu olho, cria uma imagem, assim por diante. Muito bem. Evidentemente, esses conhecimentos, eles são de senso comum. E evidentemente também, esses conhecimentos, eles não são, como é que eu digo isso? Individuais ou particulares para cada pessoa. As pessoas têm concepções muito parecidas do que é um sujeito, entende? Não muda tanto assim de uma pessoa para outra. Muda um pouco, geralmente, mas não muda tanto assim. As pessoas têm opiniões mais ou menos similares. É por isso que as psicólogas de Maria Braga fazem tanto sucesso, porque elas vão lá de manhã para falar coisas que elas já sabem, entende? Funciona como um discurso, funciona como uma memória compartilhada, funciona como uma coisa que todo mundo fala, as pessoas meio que entendem, cada um capta as mensagens um do outro mais ou menos bem. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo duas coisas. Eu estou dizendo, número um, que a gente tem um certo conhecimento sobre a gente mesmo, que é do senso comum, que a gente cria, e número dois, que esse conhecimento não é assim, a gente inventa do nada, mas que a gente meio que tá rolando na sociedade. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso por causa do seguinte, esses conhecimentos, eles são produzidos a partir de uma história de pensamento, de uma história de discursos, de uma história de ideias sobre como é que um sujeito funciona. E agora eu cheguei no meu ponto. A gente estuda o Descartes porque, apesar do cara ter vivido há 400 anos atrás, o jeito que ele falou sobre o sujeito ainda é predominante no jeito como o senso comum pensa sobre o sujeito e representativo de todo um discurso, de todo um jeito de pensar sobre o sujeito. Então, a gente não está estudando um filósofo aleatoriamente porque eu decidi que esse filósofo seria legal. A gente está estudando um filósofo por dois motivos. Primeiro, porque ele representa toda uma herança de pensamento de uma época. E segundo, porque ele chama a nossa atenção para o fato de que esses conhecimentos que a gente tem sobre nós mesmos, eles foram construídos historicamente em algum lugar, em algum momento. E a gente meio que herdou eles, ou herdou a maior parte deles. Ok. Por que isso é importante? Porque o trabalho de fazer um curso de psicologia é, sim, em grande parte, a construção de conhecimentos, frequentemente conhecimentos técnicos, sobre como fazer, como ser psicólogo, procedimentos, estágios, psicologia de grupos, psicologia desse tipo, psicologia daquele tipo, hospitalar, escolar, social e assim por diante. Mas a formação de psicólogo também é, em grande parte, eu pessoalmente diria assim, na sua maior parte, um processo de desconstrução. Desconstrução do quê? Desconstrução de certas concepções de senso comum, de certas ideias de senso comum que a gente tem sobre o que é um sujeito, certo? E para a gente desconstruir o que é um sujeito, a gente precisa saber quais são os discursos que circulam, quais são as formas que a gente fala sobre o sujeito, que a gente pensa sobre o sujeito, automaticamente, por natureza, na concepção social, na formação histórica dada e assim por diante. Muito bem, então qual é o mito cartesiano? O mito cartesiano é o seguinte, naquela época, na época do Descartes, a gente estava tendo uma revolução,
O Descartes viveu numa época de revolução que nem a gente também vive numa época de revolução. E a época do Descartes era a época onde a gente estava passando dessa ordem do discurso religioso, do poder aristocrático, para a ordem da burguesia, do mercantilismo, né, capitalista depois do capitalismo, das formas sociais, dos discursos do liberalismo, aquela coisa dos direitos humanos, do ser livre, da razão, todas essas coisas lindas aí né? E um representante importantíssimo desse pensamento é, não o Descartes ainda, mas um cara chamado Newton, um tal de um Newton. O Newton. Muito bem. O Newton tinha feito um negócio muito importante, que era, ele tinha imaginado um universo dominável pela razão. A questão da física newtoniana, a razão pela qual ela é tão importante no nível da filosofia, no nível das ciências humanas, no nível da política, é que ela demonstra o movimento daquela época, o movimento da história humana, para longe do misticismo e do mistério e em direção a esse procedimento de descobrir as coisas. O universo newtoniano era um universo que funcionava que nem um relógio. Todas as partes faziam sentido, tudo se encaixava e assim por diante. Então, era um universo que combinava com o pressuposto, com o princípio, com o desejo da razão com R maiúsculo, da razão como imperativo, da razão como eixo de funcionamento de uma sociedade. Tá? Nesse universo, todos os objetos eram determinados, determinísticos, determináveis. As forças e contraforças, a inércia, os fluxos das coisas eram todos calculáveis. A gente podia descobrir o universo pelas leis newtonianas. Mas tem um problema com tudo isso, que é o seguinte: a mente, ou melhor dizendo, a gente experimenta estados internos, tipo a tristeza ou a saudade, que não fazem exatamente sentido no contexto desse universo newtoniano. Porque eles não obedecem às mesmas leis da gravidade, da inércia, da radioatividade, sei lá do que. Entende? Eles obedecem outras regras, funcionam de um jeito diferente. Então, o Descartes, que está na capacidade aqui de filósofo, tinha um problema, que era justamente esse problema de como combinar esse universo da física mecânica com a coisa confusa e complicada da mente. Ora, qual que é a operação que ele fez? Ele fez uma operação de divórcio. Ele não fez essa operação do nada, ele não foi o primeiro a ter imaginado um negócio desse, mas a gente pode pensar a partir dele a formalização desse divórcio. Então, que nem ele descreve aqui no começo do texto, o Gilbert Ryle, né? Não o Descartes, que nem o Gilbert Ryle descreve aqui no começo, o universo físico está com o corpo existe dentro do universo físico, no mesmo universo que existe o carro, a bola, o sol, etc. E a mente existe em um outro universo, em um outro nível, numa outra ordem de organização. Aquele espaço é um espaço particular, é um espaço privado, é um espaço complicado. Bom, notas para ler esse texto. Vocês vão notar que os primeiros 5, 6, 7 páginas ele está descrevendo a doutrina cartesiana, quer dizer, isso que ele está chamando de doutrina cartesiana. Entendam, ele já falou bem no comecinho do texto que ele vai mostrar que essa doutrina não procede. Então, vocês têm que ler com um ouvidinho desconfiado de alguém que está, não exatamente tirando um sarro, mas pelo menos assim, falando sarcasticamente ou falando com um certo nível de incredulidade em relação ao que ele está descrevendo, tá? Então leiam com um pouquinho de desconfiança. Segunda coisa é o seguinte: o Descartes não era nenhum bobo e nenhum louco, ele estava trabalhando com o que ele tinha naquela época.
de possibilidades, da mesma forma que a gente faz hoje. Então não é uma questão de falar que o cara não prestava para nada, é uma questão de entender como que o pensamento dele determinou e determina ainda as formas como a gente produz os nossos conhecimentos, mesmo que assim de senso comum, sobre o que é um sujeito. Muito bem, eu não vou ler o texto com vocês porque o texto é relativamente um pouco mais fácil, pelo menos bastante mais fácil do que o texto do Canguilhem. Ele vai descrevendo aos pouquinhos. Mas eu queria chamar a atenção, e quem já teve essa aula vai achar repeteco, mas eu queria chamar a atenção para o exemplo que ele dá de universidade, que é um dos exemplos que ele dá sobre um erro de categoria. Veja, onde que o Gilbert Ryle está tentando levar a gente? Ele está tentando levar a gente para a seguinte ideia. O erro cartesiano, o que ele está chamando de esse erro que é meio danoso, que é meio perigoso, que é meio politicamente complicado, não é um erro de pequenos detalhes, não é um erro de assim, várias coisinhas erradas que viraram uma coisa grande errada. Não, o erro cartesiano é um erro de categoria. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, é um erro ontológico. Meu Deus, ficou pior ainda. O que eu quero dizer com ontológico? Eu quero dizer assim, é um erro de espécie de coisa. Ele está falando, a mente não é a espécie de coisa que ele está falando que é. O que eu quero dizer com ontológico ou espécie de coisa? Quando você perdeu o primeiro amor da sua vida, você sofreu horrores, você sofria. Esse sofrimento, ele tinha efeitos sobre o seu corpo. Ele fez você chorar, ele fez você perder a fome, às vezes perder o sono, ele fez você mudar o seu comportamento. Mas esse sofrimento não estava em nenhum lugar, que nem, por exemplo, o carro dos seus pais estava em algum lugar, ou o seu apartamento estava em algum lugar, ou o sol estava em algum lugar. Se eu pedisse para você apontar para esse seu sofrimento, você não conseguiria apontar para ele. Ele não está no espaço. Ele é uma coisa do tipo diferente, de um tipo diferente, de uma categoria diferente do que o seu computador ou o seu apartamento. Mesma coisa para, por exemplo, objetos geométricos, tipo um triângulo, um círculo ou um cubo. São coisas que não são da mesma espécie que o sofrimento ou o amor, e não são da mesma espécie que o carro ou a bola, mas existem também. São tipos de coisas diferentes. Então, o que o Gilbert Ryle está falando sobre a mente? Ele está falando, o problema da divisão corpo e mente é que o Descartes faz uma confusão de tipo ou de categoria do que uma mente deveria ser, ou como ela deveria ser pensada. E aí ele dá o exemplo da universidade. Ele fala assim, bom, vamos supor que venha uma pessoa, um visitante do exterior, de algum outro país, e queira visitar a sua universidade. E você leva ele para visitar a universidade, e você mostra o prédio onde você estuda, e o prédio onde os professores ficam, onde fica a administração, você mostra para ele as quadras e os espaços de lazer, você mostra para ele os centros de eventos, e no fim ele fala assim, ah, que legal, mas me mostra a universidade também. Quer dizer, o exemplo é muito interessante, muito cômico, né? Você já mostrou para ele um prédio A, o prédio B, o prédio C, o prédio D, mas ele está esperando que ainda vê o prédio que chama a universidade. Quer dizer, qual que é a resposta para isso, né? Qual que é a resposta que você daria? Você fala, não, eu te mostrei a universidade não está em nenhum lugar, a universidade não é nenhum desses prédios, a universidade é alguma outra coisa, é de outra categoria do que os prédios. Os prédios não são a universidade e, ao mesmo tempo, também não deixam de ser a universidade. A universidade é de outro tipo do que os prédios, certo? Um outro exemplo que eu dei também em aula foi o exemplo do sistema solar. Eu falei assim, qual dos planetas é o sistema solar? Nenhum dos planetas é o sistema solar. Muito bem. E se você pegar todos os planetas e colocar numa cumbuca gigante assim, e empilhar todos os planetas dentro, ou fechar numa caixinha, é o sistema solar?
Não, também não é o sistema solar. O que é o sistema solar? O sistema solar é uma outra coisa. Cadê o sistema solar? Aponta para mim. Está em Vênus, está em Marte, está no Sol, aonde que está? Não está em nenhum lugar. Muito bem. É isso que ele está falando que é o erro cartesiano. O erro cartesiano é tentar localizar a mente da mesma forma como o estrangeiro está tentando localizar a universidade ou como eu estou tentando localizar o sistema solar. Esse é o erro que ele está sugerindo. E veja, ele está falando uma coisa ao mesmo tempo sobre o que é ser um sujeito. Porque ele está falando o seguinte, a mente não é alguma coisa para a qual você possa apontar. Não é alguma coisa que aconteça em algum outro espaço que não o do corpo. Tipo assim, o espaço público do corpo e aí o outro espaço da mente, ou em algum outro lugar a mente. Não, não é isso que a mente é. A mente é uma consequência de um sistema de relações. Olha só que proposta radical. Ele está dizendo assim, ora, o sistema solar não é nenhum dos planetas. O sistema solar é o que acontece quando objetos com certas propriedades entram em relações específicas, né? Entram em uma forma de relação específica. Que a universidade não é nenhum dos prédios e nem pode ser, que a universidade é o que acontece quando algum tipo de atividade, algum tipo de forma de relação social se dá em certos prédios. Ou seja, que a mente, isso que ele está chamando de mente, não é uma coisa que acontece antes, não é uma coisa que é causa do sujeito. É uma coisa que é consequência do sujeito, ou que é consequência dessas relações. Isso é muito difícil de entender. Isso é muito difícil de entender. Mas é muito importante. Porque ele está falando sobre uma ideia que qualquer psicologia, por mais diferente uma da outra que seja, toma como pressuposto, que é o seguinte: o sujeito não nasce sujeito, causando os seus pensamentos, ou os seus sentimentos, ou os seus estados internos. Não, o sujeito é uma consequência de outros processos. Então, da mesma forma que o sistema solar não é o Sol, não é os planetas, mas é consequência de uma relação entre esses objetos, da mesma forma que a universidade não é um prédio ou outro prédio ou outro prédio, mas uma certa relação entre as pessoas que estão ali, o sujeito também não é o corpo ou a mente ou os dois, mas ele é a consequência de certas relações que acontecem no mundo. O sujeito é consequência dessas relações, ele não é causa dessas relações. O sujeito não vem antes, ele vem depois. Isso que ele está sugerindo é uma ideia fantástica, mas difícil de engolir. Por que ela é difícil de engolir? Porque ela está errada? Não. Por que ela é difícil de engolir? Porque ela é muito complicada? Não. Ela é difícil de engolir porque a gente passou os últimos 400 anos dizendo o contrário. Acostumou. A gente acostumou. Então, tem vários detalhes no texto e eu vou convidar vocês a anotarem os detalhes do texto, irem me perguntar no sistema. Mas, para começar, eu queria só sugerir esse achado mais fundamental que ele faz, que é a ideia de que se a gente quiser pensar no sujeito de uma forma séria, de uma forma científica, qualquer que seja a abordagem, se a gente quiser pensar no sujeito de uma forma séria, de uma forma científica, a gente tem que parar de pensar a partir dos pressupostos cartesianos, a partir dos pressupostos do senso comum, e tem que começar a desconstruir certas concepções automáticas que a gente tem do sujeito. Eu acho que essa ideia de mente, de um lugar de origem dos pensamentos, um lugar de origem dos sentimentos, um lugar de origem das percepções, é um dos maiores perigos que os alunos de psicologia sofrem
no caminho para se tornarem psicólogos. Porque a mente não é a origem de nada, a mente é uma narrativa social, é um discurso. É um discurso desenvolvido nos fins do iluminismo e durante a Revolução para justificar essa fantasia do sujeito da razão, do sujeito da consciência, do sujeito lógico operatório que faz as suas decisões e sabe do que sente e tem consciência do que faz e assim por diante. Então, a gente precisa começar a desconstruir esses discursos. E um primeiro jeito muito bom de desconstruir esses discursos é lembrar dessa metáfora da universidade, lembrar dessa metáfora do sistema solar, que é assim, escuta, a mente não está em nenhum lugar, a mente é um negócio que acontece por causa do que aconteceu comigo. É uma coisa que aconteceu depois, eu vim antes dessa coisa. E aí, cada abordagem vai pensar no seu objeto específico, mas essa virada de essência para existência, ela é fundamental para qualquer psicólogo. Se por nenhuma outra razão, pela simples razão de que se o sujeito é essência, ele não tem que ir para a clínica, ele é o que ele é e pronto, ele já nasceu daquele jeito. A gente não subscreve essa ideia. A gente subscreve que o sujeito está o tempo inteiro em movimento, ele está o tempo inteiro refazendo a sua essência, a partir da sua existência. O ser humano é um negócio sem destino, é um negócio sem endereço pronto. E é por isso que ele pode ir para a clínica, é por isso que ele pode, por isso que a gente pode ajudar. É por causa dessa natureza dele, que é assim, sem essência. Tá bom? Então vamos pensando nesses termos, vamos comunicando e qualquer coisa eu tô aqui. Beijos, beijos.